Veja só, nós temos a nossa resolução normativa número 10 de 220, que é a bíblia das concessões do Estado de Mato Grosso. Para as concessões que serão feitas e para as concessões que já foram feitas, elas têm que ser cumpridas. Hoje, inclusive, aqui eu entreguei para a Cinfra essa resolução, né? Que é exatamente um trabalho que o Tribunal de Contas vai fazer. Nesse momento que novas concessões estão sendo projetadas. O Tribunal de Contas, acabei de encaminhar um ofício hoje com 18 solicitações para a Cinfra, para a AGER, para que contem para o Tribunal de Contas como estão as concessões atualmente, as concessões que já foram feitas. Resultados, faturamento, investimentos, reclamação, os relatórios, solicitei inclusive os relatórios da empresa que trabalha na fiscalização. Para esses novos contratos, mais ainda, são compromissos. Essa resolução normativa do Tribunal de Contas orienta e cobra. Então é lógico, é claro que o Tribunal de Contas vai fazer o acompanhamento dos próximos e dos atuais. Nós vamos fazer um levantamento para saber como estão as concessões, funcionando as concessões que já foram feitas no passado e como é que a população está analisando os resultados dessas estradas, dessas concessões. Presidente, o senhor disse que durante a reunião que era uma sugestão e que o Tribunal de Contas ia defender que fosse retirados 2 trechos da MTPAR e que todos eles fossem para concessão. Queria que o senhor explicasse o porquê dessa recomendação. Veja, nós temos aqui 6 trechos. 4 trechos serão coordenados pela Cinfra para o mercado nacional. E 2 trechos exclusivos para a MTPAR. Não vejo que tem que ter cotas, né? Parece que é cotas, né? Estamos trabalhando com cotas de lotes. Não. Eu entendo o seguinte, que se a Cinfra já fez um estudo para os 4 lotes que ela está coordenando, é lógico que para esses 4 lotes da Cinfra virão empresas do mundo inteiro, empresas com expertise e com experiência. E eu entendo, então, e é uma sugestão que eu dou, que esses lotes que seriam específicos para a MTPAR também sejam incluídos nesses lotes que irão para a concessão e que haverá concorrência do Brasil inteiro. Assim como a MTPAR também pode concorrer aos outros 4. Mas eu entendo, e posso estar errado, mas eu entendo que se já está se fazendo concessão específica para 6 lotes, que esses 2 lotes da MTPAR também entrem nesse, porque eu acredito que a população vai ficar muito mais bem servida, se os grandes concorrentes concorrerem aos 6 lotes. Porque eu não vejo como uma empresa dessas, nacional, internacional, com grande expertise, com certeza ela pode trabalhar melhor que a MTPAR. O papel da MTPAR, a expertise da MTPAR não é gerir e nem gerenciar consórcios, nem gerenciar concessão, gerenciar estrada, gerenciar pedágio. Então, eu diria que por segurança, e é uma recomendação que eu faço, e quando eu digo eu, presidente do Tribunal de Contas, é o Tribunal de Contas. Eu, Sérgio Ricardo, presidente do Tribunal de Contas, faço a recomendação nesse sentido, que todos os lotes sejam juntos, que não haja cota. 2 lotes para MTPAR, 4 lotes para a Cinfra. Não. Então fica aqui a minha recomendação. Se a MTPAR quiser participar, que entre no certame. Ela pode ganhar os 6 lotes, pode participar e ganhar os outros. Agora, não estar com 2 lotes garantidos para ela. Não. Ela entra, ela pode ganhar os 6 lotes. Mas eu entendo que todos os concorrentes podem participar e devem participar dos 6 lotes. Essa é a minha recomendação. Mas a participação da MTPAR não pode... O senhor falou sobre a falta de fiscalização dos pedágios aí, dos que já existem e também dos que virão aí, né? Que as próprias empresas fiscalizam a si mesma e a AGER não funciona nesse sentido. Veja só, eu já fui relator de um caso envolvendo essa situação, e é o seguinte, eu sugeri, e é uma recomendação que eu faço, que depois de as concessões realizadas, depois delas vencidas, que o Estado faça um processo licitatório para a empresa que vai fiscalizar essas concessões. Então, a fiscalização tem que ser feita por uma empresa que não seja ligada a uma concessionária. Porque ao que me consta hoje,
a fiscalização das concessões, ela é feita por empresas contratadas pelas proprietárias da concessão. Presidente. Então, fica assim, contratado fiscalizando o patrão. Então, é só nesse sentido que a recomendação também é nesse sentido, que lá na frente a AGER, né, e ao que me consta, e quando eu perguntei para a AGER, ela sempre foi taxativa em dizer que não tem estrutura para fiscalizar as estradas, não tem estrutura para fiscalizar isso. Então, fica só como recomendação, sempre no sentido, o tribunal no sentido de querer ajudar. Presidente, ele durante a apresentação, o senhor indagou a quantidade de pedágios, 2.000 km para 20 pedágios. O que o senhor achou disso ali que fez o senhor indagar ali durante a reunião? Veja, nós temos 2.000 quilômetros de asfalto. Aí, quando eu perguntei sobre o número de... Porque, na realidade, um sistema moderno que será implantado, o sujeito pode comprar pela internet, quer dizer, não haverá mais aquele sistema que hoje existe, daquela bruta estrutura, com um monte de gente, com cancela, isso não vai mais acontecer. Então, na realidade, os pontos, o que eu quero dizer, a pergunta era o seguinte: para eu ir daqui a Rondonópolis, para eu ir daqui, por exemplo, aqui, para eu ir daqui a Campo Novo do Parecido, saio de Campo Novo e vou para Nova Mutum, 418 quilômetros. Quantos pedágios eu vou ter que pagar? Quantas taxas? Então eu entendo o seguinte, que não pode haver o sistema não pode ser devorador de pedágio. O sujeito tem que, para ter uma estrada, veja, o Estado já construiu essa estrada. O cidadão já tem direito a essa estrada com o imposto que ele já pagou, aquele asfalto já foi feito com o imposto que ele já pagou. Perfeito. Agora, não se pode, o Tribunal de Contas vai acompanhar isso, não se pode ainda pedagiar o sujeito com altas taxas, com altos valores, de uma estrada que ele já pagou. Ele vai pagar para usar a estrada que ele já comprou, que ele já pagou. Então, nós vamos acompanhar isso, né? Essa questão da qualidade dos trechos, da manutenção dos trechos e dos valores do pedágio. O que o senhor... falar um pouco da instituição, o TCE dessa vez chamou primeiro para orientar, para depois agir no caso de multa, agir no caso de cobrar do Estado. Primeiro o senhor chamou para orientar e provar, mostrar onde estavam os erros, foi dessa forma? Veja, o tribunal, esse novo tribunal, é um tribunal orientador. Eu perguntei, e aí já é uma recomendação, eu perguntei, muito bem, já está aí, os editais já estão sendo analisados para 6 trechos. Eu perguntei quantas audiências públicas foram feitas para ouvir o povo que será atingido. Nenhuma. Então não dá. Aí é o seguinte, o que eu já sugeri, antes das coisas continuarem aqui no tribunal, por exemplo, as análises, vão fazer as audiências públicas. Aí me disseram que vão começar em agosto. No meu entender, se já existe todo um edital, as audiências públicas já deveriam ter sido feitas. Mas o tribunal vai aguardar as audiências públicas. O Tribunal de Contas vai acompanhar as audiências públicas. Mas é um item importante. As audiências públicas com os seus resultados, com os seus relatórios. Antes de darmos sequências às análises aqui dentro do tribunal, um dos itens que já está faltando são as audiências públicas. Você não pode construir uma obra sem ouvir as pessoas que estão ali ao redor dessa obra, por onde a obra passa. Presidente, então tem que ter uma mudança no edital, né? De Livramento, que vai de Livramento de Rosário a Cuiabá? Nós temos uma aqui que vai de Cuiabá a Rosário Oeste, essa aí, 161 por exemplo, quilômetros. essa aí não penaliza um município que é de pessoas Corizal? pobres, de município pobre, por exemplo, de pessoas que vêm para Cuiabá? Veja só, tudo isso nós vamos ouvir nas audiências E públicas. por se tratar de uma região metropolitana também, né? Perfeitamente. Eu sou o autor da lei que criou a região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá. 13 municípios. A Corizal está na minha lei. Mas então não nós tem uma temos... lei que proíbe ser pedagiadas esses municípios do Vale do Rio Cuiabá? Excelente sua pergunta. Veja, agora nós vamos para as audiências públicas, vamos analisar os editais, o Tribunal de Contas vai fazer um pente fino nos editais, porque todas essas questões que são colocadas aqui, elas têm que ser observadas. E o Tribunal de Contas, na intenção de orientar, vai tratar disso, para orientar o próprio governo do Estado, para orientar para que façam de forma inquestionável. Que façam daqui a Rondonópolis, daqui a Jaciara, né? O valor é R$6. Quanto que vai ser o valor nessa região de Cuiabá, Rosário Oeste, que vai passar? O Rosário Oeste é uma situação do município em dificuldade, de população em dificuldade.
A Corizal da mesma forma. Então, como? Quem que vai? Quem que circula aí? Vai pagar? Por que vai pagar e quanto que vai pagar? Então é o seguinte, nós vamos identificar quem é o usuário, quem são os usuários desses trechos. E veja que há, nesse primeiro momento, até 2026, esse trecho com 6 lotes. Mas já estão estudando, já há um estudo para a segunda etapa, né, até 2030, de outros lotes. Mas essa questão aqui, o Tribunal de Contas age no sentido de contribuir, de ajudar e de auxiliar. Mas todas essas questões legais, o Tribunal de Contas vai analisar, item por item. Inclusive, nesse primeiro momento, recomendação para que todos os lotes, os 6 lotes estejam juntos, sem nenhum separado para ninguém. E a questão das audiências públicas. São coisas necessárias para que a análise aqui do Tribunal de Contas possa ter sequência.